É, Pessoal, o nosso tema de hoje, então, voltado mais para os administradores, a gente vai Hum. falar de Process Builder. Isso aí. Quem, quem não sabe o que é um Process Builder, levanta a mão, sem medo. Ou quem sabe, mas nunca usou, também sem medo. Aline, tudo bem? Bom, então vamos começar falando o que é o Process Builder, né? O Process Bora. Builder ele é uma ferramenta que a gente tem na nossa org justamente para ela expõe mais graficamente é, um fluxo de exceção, alguns critérios. A gente consegue fazer bastante coisa com ela com point and click, sem precisar usar o código, né? Então a gente consegue definir é, alguns comportamentos, alguns processos, né, da nossa org, do nosso negócio, dentro do Process Builder, só clicando, usando fórmula algumas vezes, e de uma maneira, assim, como eu posso dizer, hard admin? Ela pode Vamos dizer ser assim, simples, mas ela também pode ser bem avançada, né? né? Tem para todos os gostos, vai depender do quão profundo é o seu conhecimento dentro da plataforma e dentro do processo em si, né? É isso Para aí. muita gente, criar um campo fórmula é algo complicado, criar uma regra de validação é algo complicado. Então, pode ser que para você, dependendo do que você precisa fazer no Process Builder, também seja algo complicado, né? Sim. Mas nada que com a ajuda de alguém você não consiga desmistificar isso, né? Uhum. Não, eu acho que o Process Builder ele tá aí justamente para evitar que você use trigger o tempo todo, né? Acho que ele é E uma workflow. boa e workflow. Então ele é Na uma verdade, boa a boa intenção saída, né? da Salesforce é matar o workflow, eu acredito. Você acha, cara? Eu acho. Eu acho que o workflow tá com os dias contados aí. Não tem não tem muito benefício, né, no Não. workflow mais. O Process Builder, há um tempo atrás, não fazia é, tanto quanto ele tem hoje, né? Uhum, A gente vai falar um pouquinho mais para frente do poder dele, né? Do tudo que ele pode fazer, mas até um pouco tempo atrás ele não tinha todo esse poder que tem hoje, né? uhum, é isso aí. E o que ele consegue Bom, fazer, o Process Builder? Bom, dentre umas coisas que ele consegue, a gente tem, a gente pode criar um registro, a gente pode é, alterar um registro. Então, dado algum critério, por exemplo, você quer criar uma task ou você quer criar uma oportunidade quando a sua conta passar de status. Então você consegue definir isso no seu workflow, mas tanto vale lembrar que alterar quanto criar. ele tem que estar associado a esse objeto, né? Então, o Sim, primeiro boa. passo dele, um dos primeiros passos, não o primeiro, mas um dos primeiros, é você falar de qual objeto é aquele processo, aquele process builder. Então, você já É isso amarra aí. ele ali a um process builder, né? Então, a um objeto, desculpa. Você está amarrando o process builder em um processo, o process builder é um objeto, Boa. e ele vai tratar sempre com aquele objeto ou com objetos relacionados a ele, né? Nunca com qualquer outro objeto externo, né? Ele tem que ter Sim. uma ligação direta. E aí Boa. sim ele consegue criar, editar esses objetos relacionados, né? Ou ele ou os relacionados. É. O relacionamento ele pode ser tanto lookup quanto master detail, né? Não precisa ser um Uhum. relacionamento master detail só. E além disso, né, vamos dizer que é o básico que a gente esperava dele, né? Se a gente Sim. for falar de flow, o flow só consegue atualizar o próprio objeto, né? Só consegue atualizar os próprios campos. Fazendo uma comparação a grosso modo aqui, né? Já o Uhum. Process Builder te dá um poder maior. Ele te dá o poder de criar o registro e de criar registros e de atualizar registros, tanto com os relacionados, né? Isso aí. Ele também pode rodar classes do Apex. Isso lhe dá um poder também muito grande, né? Grande. Dependendo da complexidade da sua necessidade ali, você pode utilizar classes do Apex para fazer alguma determinada situação, ou algum método já existente, né?
Apesar que eu vejo que isso não é tão utilizado, na maioria das vezes as pessoas acabam optando por escrever uma trigger e a trigger chamar o Apex, né? Sim. Então, muitas vezes você nem precisa de uma trigger, você consegue chamar determinados códigos dentro do próprio Process Builder. Então, é um caso que às vezes o desenvolvedor tem que pensar também, né? É isso Por aí. que não ter um Process Builder que às vezes já até tem um Process Builder, é só você adicionar mais uma ação ali para chamar um método Apex e fazer a sua ação, né? É. Depois a gente tem ele pode criar um flow, pode chamar um flow. E aí eu acho que o flow vale aqui uma live só dele. A gente está postergando esse assunto aqui porque é um assunto pesado. Na verdade, lá atrás a gente até tinha uma intenção de fazer um webinário só sobre o flow. Né? O flow ele recebeu uma versão recentemente. Agora ele chama até New Flow Builder, né? Ou só Flow Builder. E ele ganhou uma roupagem completamente nova, né? Você consegue migrar o antigo para o novo, você consegue inclusive habilitar o antigo também, né? Está escondidinho lá, Uhum. você consegue habilitar ele. Tem que Mas estar ele tem um louco. poder bem louco. Eu diria que assim, se a gente fosse colocar, né, em steps, a gente tem o workflow, que é mais limitado a somente o objeto que ele está tratando. Depois a gente tem o Process Builder, que já consegue trabalhar com ele, os relacionados, e tem uma série de outras possibilidades. E depois a gente tem o New Flow, que daí vai te dar um poder bem É. mais avançado. É, Né? Isso tudo antes de você chegar no código, tá? Que hora que chegar no isso. código, aí você faz praticamente o que você precisar. Né? Acho que Você não eu tem. tenho duas observações. Uma é a resposta pro Edson, me corrija se eu estiver errado, mas o Process Builder a gente não consegue fazer uma chamada direta para external object, certo? A gente teria que fazer justamente o que você está falando, chamar um flow, e um flow sim conseguiria fazer essa chamada. Então, Uhum. no Flow, como a gente tem esse poder maior, o Process Builder a gente usa para definir os critérios, ele passa para o chama o Flow nesse caso, e o Flow faz a chamada. E uma outra observação para a gente rodar uma classe do Apex no Process Builder, a gente teria que taguear o método ou a classe com Aura Enable, justamente porque o Process Builder, para que um componente, um Aura, escute uma classe do Apex, ele precisa dessa tag. Então, se você estiver chamando lá sua classe e não estiver funcionando, olha para ver se tem essa tag. Outras coisas que o Flow pode fazer, na verdade não é o Aura Enable não, cara, é o Invocation Method. Invocation method. Invocable Method. É isso Invocable aí. Method. Fiquei na dúvida disso O também. Aura é só para componentes mesmo. Então, outras coisas que ele pode fazer é chamar um processo de aprovação. Né? Então, se o seu registro tem um determinado ponto em que você quer chamar um processo de aprovação, você pode fazer isso com o Process Builder. Você pode fazer disparos de e-mail. Então, isso até um tempo atrás era algo que você só conseguia fazer no Workflow, né? Então, agora Uhum. você já consegue fazer também no Process Builder. Você consegue chamar uma Quick Action. Uma Quick Action você consegue configurar como, por exemplo, eu quero fazer um insert rápido aqui, só com isso, esse campo. Você consegue do Process Builder chamar um Quick Action. Você consegue disparar notificações, acho que essa é a parte mais bacana. Você consegue, inclusive, disparar notificações para o mobile, ou notificações para um usuário, para um grupo de usuários, etc. Né? Você consegue interagir com o Quip. Quip, para quem não sabe, é como se fosse o Google Drive, só que da Salesforce. Você consegue chamar outro Process Builder. Então, um Process Builder que em determinado momento ele chama outro Process Builder. Isso aí. Você consegue fazer ações futuras. Então, você tem um processo que ele passou pelo aquele critério e você põe ele num status de aguardando. Espera 15 dias antes de enviar um e-mail, espera uma semana antes de enviar um e-mail e assim por diante. Então, você consegue colocar uma escala de tempo ali para você tomar uma ação, fazer uma ação, né? Isso aí.
Mas ele também tem uma série de limitações, né? É. Nem tudo é perfeito, assim, até mesmo o Apex tem as suas limitações, né? E acho que É, as limitações da plataforma não são sempre negativas, né? As limitações da plataforma servem justamente para que você tenha todas as coisas funcionando, né? Para que isso aí. os limites, geralmente, eles são limites excessivos, né? Dificilmente você tem coisas que te limitam muito. Elas te limitam para que você não faça besteira, né? É Por para garantir exemplo, a fazer performance, né? performance, exatamente. Um exemplo de limite de Apex seria você fazer 100 consultas uma única transação, né? Então, se você está fazendo mais de 100, alguma coisa está errada, né? Sim, Então, é um limite relativamente alto comparado com o que você pode fazer dentro do Apex. E o Process Builder também exatamente. tem suas limitações. É. As limitações do Process Builder vão de acordo com a licença, algumas delas, né? A Uhum. maioria não, mas algumas têm a ver com a licença. Um ponto interessante, a gente pode ter 50 Process Builder por objeto. Eu, particularmente, acho um número muito elevado. Não Muito. consigo ver um objeto com 50 regras diferentes de negócio ali. E você ainda imagina que dentro do mesmo Process Builder você pode ter várias regras. Né? Uhum. Porque dentro do Process Builder, quando você está editando ele, você coloca os critérios de entrada. Né? Então, você coloca o mesmo critério. Tipo, se status for igual a fechado, faça isso. Se não, aí você põe, se status for igual a aberto, faça isso. Se É. não, e Para esses chegar a 50 tem que critérios, ser muito parrudo, né? muito parrudo. E esses critérios você pode ter, por processo, você pode ter 2.000 critérios. Imagina um Process Builder, você abrir um Process Builder e ter 2.000 critérios. Cara. É Geralmente, uma eu acho que loucura. o maior que eu vi assim deve ter uns 20, eu acho que eu já fiquei assustado. Eu falei, É, meu Deus, que negócio doido é esse, né? Imagina você pegar um com exatamente. 2.000, né? É. Outra coisa A que você gente tem pode ter. processos ativos, então, É isso que eu ia falar agora. processos ativos a gente também pode ter 2.000 processos ativos por tipo de processo, né? Então, Uhum. você monta lá, você monta todos os seus processos e aí você tem que ter 2.000 ativos. É um número também gigantesco, né? 2.000 Uhum. processos ativos, com certeza tem alguma coisa errada, cara, se você bateu esse limite. É. Algum processo não está sendo usado mais, já passou, já não sei, mas para você alcançar esse limite é impossível, eu acho. O que mais que a Depois gente tem de tem também limitação? uma coisa interessante do Process Builder é que ele tem sempre versões, né? Então você cria Uhum, diferente do workflow que você cria, desativa, muda e ativa e você não sabe o que estava antes, o Process Builder ele tem versões. Então você tem a versão 1, versão 2, a partir do momento que você ativou aquela versão 1, você não modifica mais. Para você desativar, você clona, gera a versão 2 e modifica ela e ativa ela. Então você tem a versão 1 desativada, inativa, e você tem a versão 2 ativa. Né? E assim sucessivamente, pode ter 3, 4, 5. E ele tem um limite. Né? Infelizmente, ele tem um limite de 50 versões que ele consegue guardar ali para você. Depois disso, você vai ser impedido de clonar e gerar uma versão nova. Você teria que ir lá e eliminar as versões antigas antes de você criar uma nova versão. isso aí. Não, o Edson falou de um problema que aconteceu com ele quando ele sobe um Process Builder que tem vários critérios de entrada via pacote, quando ele chega em produção, eles somem os critérios de entrada. Cara, eu nunca vi Ô, acontecer, louco. nunca vi acontecer, mas se acontecer, você abriu o chamado, o que aconteceu? Você só criou de novo? Não sei. Não é naquela org que estava com problema de casos, não, né? Se for, aí a gente já sabe que tem um problema grande. Achou o problema. É, O que mais, cara? que De mais? limites que. Cara, acho que de limite, pô, de limite a gente também tem o limite das consultas SOQL, né? Que acho que são os mesmos limites que tem para o Apex. Inclusive, se você chamar uma classe Apex, está estourando esse limite também, vão ser a mesma quantidade de números, né? É,
pô, tem limites chatos também com relação a nome de API, nome do processo, que é a mesma coisa que caixa de texto, né? Nome de API é Uhum. 79, caixa de texto 255. Eu acho uma coisa que é complicada no Process Builder geralmente quando dá um erro no Process Builder, ele não fala especificamente qual é o erro. É um erro de Process Builder. Então, se você tem um Process Builder que está beirando os 50 critérios de entrada e deu um erro, cara, ferrou. Para achar esse erro vai ser bem complicado, porque ele só dá um erro para você lá que alguma coisa no seu Process Builder está errada, entrou algum critério que não funcionou, enfim. Já aconteceu comigo disso um tempo atrás. Em um projeto aconteceu que deu um erro de Process Builder, não sabia o que era. E aí quando eu fui ver, tinham mudado o developer name de um tipo de registro. E aí era tipo uma letra. E aí lá no developer name no Process Builder tava outra coisa. Para achar isso foi um tempo. O Edson perguntou aqui, né, se há limite de ações e critérios de entrada. Sim, o critério de entrada, que é o primeiro da esquerda, você pode ter 200. E as ações como um todo, no processo inteiro, são 2.000, tá? Eu falei, no Pô, começo eu falei que os critérios eram 2.000, não. Critérios são 200 e as ações, como um todo, para todos os critérios, são 2.000 por Process Builder. boa. Bom, fazendo um O que mais que comparativo, né, tem? então, lembrando, né, a gente comparou aqui que ele só pode é, editar os registros, ou criar registros relacionados a ele, né? Isso E não aí. pode deletar. Então, isso são algumas limitações que ele tem, que o Flow acaba suprindo, né? Novamente, são point and clicks que você tem, e o Flow eu diria que é até o mais avançado deles, você já tem que ter um conhecimento da plataforma bem maior, né? Eu acho que é uma escadinha mesmo, né? Workflow, bem simples de se trabalhar. Process Builder já tem um pouquinho mais de complicação. Depois você tem o Flow, que aí vai te dar um poder maior, mas também é mais complicadinho, antes de você chegar no código. Uhum. Então tem uma Isso escadinha aí. para você percorrer aí antes de você, de fato, chegar no código e não tratar ele como sendo sua primeira solução, né? E o Flow ele supre isso, ele consegue deletar, ele consegue interagir com objetos que não são propriamente relacionados com ele, né? Então você tem uma série de possibilidades dentro do Flow Builder. Isso aí. Show de bola. Eu lembrei de mais uma limitação grande do Process Builder, que é a questão das mensagens de erro, né? Como você falou, É. você deu erro, você não consegue definir uma mensagem clara ali. Né? Uhum. Já no Flow Builder, você consegue mostrar inputs para o usuário na tela, né? Então você consegue, de certa forma, tratar melhor as mensagens. Sim. O As Process mensagens do Builder é Process algo por Builder, debaixo do pano, você não consegue saber o que está acontecendo. eu já procurei para mudar essa mensagem do Process Builder já, não achei, então não sei se é muito forte a palavra, mas até então não tem como mudar a mensagem e dar uma coisa mais específica. Uma Mas se outra acharem coisa uma que eu já solução, mandem aí. precisei, a gente já precisou até, né, trocar mensagem, foi quando um processo de aprovação não satisfaz nenhum critério de entrada, né? Uhum. Porque imagina então que eu tenho um process builder que chama um processo de aprovação, esse processo de aprovação, não, no caso era na tela mesmo, né? Dentro da tela, no botão de enviar para aprovação, ele não tinha nenhum critério, porque dependia de uma validação específica, e isso gerava um erro de tipo, não existe nenhum processo de entrada válido. Sim. E ele não entrou no É, processo de aprovação nenhum. Então essa é uma mensagem que você não consegue customizar também. Né? né? Mensagens padrões aí. Bom, quinta-feira é Acho que é isso aí. um dia que poucas pessoas aparecem por aqui. É, Precisamos mas é o dia descobrir que o a gente porquê ainda. mais precisa das pessoas É, aqui. eu tô achando que o pessoal tá mudando o happy hour de sexta pra quinta, viu, cara? Tá padrão europeu, né? A galera tá chique. E, pessoal, hoje é dia de vocês escolherem o tema de amanhã. Então a De gente quer ouvir amanhã. sugestões para o nosso tema de amanhã. Mandem sugestões.
que tá pegando no trabalho, sei lá, alguma coisa que tá querendo aprender, alguma coisa que você ouviu falar, mas nunca ouviu, nem nunca, nunca viu nem comeu. Se tiver alguma coisa aí, Ó, o Edson já não pediu sei o Flow não Builder. sei porque eu já sabia que ele ia falar isso. O Flow Builder já estava na nossa listinha, né? A gente tem uma lista aqui com umas 50 temas. Acho que eu tenho até mais já. Tem 59 temas. O Flow Builder já estava aqui, mas vamos colocar aqui as sugestões. Flow Builder. Alguém mais? Sugestões? Oportunidades no Oportunidade no mercado de mercado trabalho para para de de mim. mim. Boa, bom tema. Legal. Mais algum? Light Web Component a gente já falou semana passada, Cleiton. Na Cleiton. sexta-feira. Você perdeu a live, cara. Aí não, aí não. Foi o que ganhou na semana passada. Tem um vencedor de quinta passada, a gente discutiu na sexta. Foi isso aí. Field Service também está na nossa listinha, mas vamos colocar para votação. Ó, tem mais dois aqui. Mais duas sugestões a gente precisa, pessoal. Vamos lá, vamos lá. Deixa eu procurar também, vai que eu consigo achar um tema aqui para dar na votação. Soluções na PP Exchange. Muito boa, Irã. Tá legal. My Trailhead. Trailhead a gente já falou também. Foi um dos primeiros aqui que a gente falou. My Trailhead e My Salesforce. Um deles a gente perdeu, não sei qual foi. Acho que foi Cara, eu acho que foi o My Trailhead. Eu acho que foi o My Trailhead. Foi o My Trailhead que a gente perdeu. Foi. Acho que vai colocar na votação aí. Já perdeu, vamos. A gente perdeu a gravação, né? Mas vai que. o tema. 1, 2, 3, 4, 5. Boa. Pinto Community e W. Winter 20. Winter 20. Bom, fechou, temos aqui. Obrigado, Carlos, pelas sugestões. Obrigado, Edson, Irã. Érica. Pessoal, então assim como... Rapaz, pergunta? Existe alguma coisa de Data Science no Salesforce? Cara, se você for trabalhar com Einstein, você vai precisar de Data Science aí, cara. Sim. Não sei se a pergunta é se existe o função, tipo, o papel da pessoa, a função, né? O papel. Sim, se você trabalhar Esclarece pra gente Einstein, aí, Leonardo, é o papel da pessoa ou você diz o uso de? Se dá para usar. É um cientista de dados ou é o... É um novo job, será? Data Science Salesforce? Ou Salesforce Data Science? Se for, eu desconheço. Com esse papel eu desconheço. Mas a aplicação tem. Usando Einstein, você vai, com certeza vai precisar não só de dados, mas alguém que entenda e manipule esses dados dentro da plataforma. Isso aí. Bom, pessoal, então vou abrir aqui para votação esses temas e até amanhã, no meio do período, a gente fecha esses temas. Qual o tema, o vencedor, para a gente poder falar então amanhã, novamente, às 21h41. Um forte abraço a todos e a gente se vê amanhã. Tchau, tchau. Falou, galera.